Boa noite, estamos de volta. Vamos fazer mais uma tentativa por aqui. Sei que íamos para o YouTube, mas estamos tendo problema com o StreamYard. Então vamos tentar por aqui mais uma vez. Avisar para o nosso querido convidado que a gente está lá também. Então vamos ver se a gente consegue retomar o nosso papo. Estava começando, para a gente poder ir com tranquilidade. Do Fernandes, bem-vindo também. Vamos ver se chega o nosso querido convidado. Vamos ver aqui. Entrou o nosso convidado e vamos ver se agora. Se não for, a gente vai tentar de outro jeito, né? Que a gente, sei lá, abra alguma outra maneira de conversar. Bem-vindo! Olá! Gente, ô Felipe, só na respiração, né? Só na base da respiração. Verdade. Mas agora vai dar certo, querido. Vai sim. Ah, com certeza. Não sei se de repente eu vou tentar avisar para as pessoas que a gente voltou. Pronto, eu já avisei lá no coletivo Girassóis pra galera tá entrando. Tranquilo. Vou avisar também aqui nos outros. Eu queria pedir, de repente, para você voltar, a gente tentar. Tony Romero entrou de voz, Tony Romero 017. Tem Lu Fernandes aqui também. Certamente alguns dos teus fãs também devem estar aqui. Ó, É Vanusa, do grupo LGBTQIA+, e também outros artistas, alunos. Enfim, só pessoa bonita, Felipe. maravilha. Eu vou aqui avisar nos coletivos, enquanto isso vou pedir para você se apresentar, falar para as pessoas, porque assim, às vezes aí você é conhecido aqui, como o pessoal costuma dizer, no sul, né? Apesar de ter sido sudeste, mas é no sul. De qualquer forma, de repente o pessoal não conhece o seu trabalho, e isso é importante para a gente poder compartilhar e a gente também fazer esse coletivo se tornar um coletivo mesmo, né? Um coletivo que seja Sim, todo mundo, que a gente de outros planetas também, né? André Leão, sempre. entrou também. Sempre de outros planetas. Tranquilo, enquanto isso estou avisando aqui. Olá, o Vitor daqui da uma cidade próxima também está aqui. Boa noite, querido. Obrigado demais pela participação. É do grupo LGBTQIA+, do Amor Fraterno, que nós temos juntamente com o Beto, né? Que é uma pessoa linda também. E que também está lá no grupo do LGBTQIA+, Espíritas, né? Que é um outro grupo incrível que eu estou tendo a honra de participar e estar lá. E, enfim, vários trabalhos maravilhosos. Bem-vindos também aos Girassóis, né, que também estão chegando. Daqui a pouco as pessoas maravilhosas vão estar por aqui também. E eu sou, para quem não me conhece, sou Idel Andrade, né? Sou de Itapipoca, no Ceará. Nasci em Fortaleza, né? Como a gente estava conversando no teste anterior, né? Nasci em Fortaleza e desenvolvi minha carreira artística aqui, né? Também tenho processos em Canindé, né? Mas, de fato, findar foi aqui em Itapipoca, na terra dos três climas, considerada. Né? Então, temos praia, serra e sertão. Porém, nós temos um quarto clima, que é praia, serra, sertão e arte. É uma cidade de artistas, então nós temos quatro climas. É uma cidade que ferve cultura e arte, né? E é isso. Tenho 25 anos nessa existência, né? Mas Fora os isso, milhões de anos que a gente deve ter aí, né? Que a gente não sabe. menino, a gente esconde, o Felipe. Mas é isso, sou artista da dança, do teatro, da música, sou arte educador, que mais? Tanta coisa maravilhosa que a vida nos permite, né? E é isso. Na Verdade. verdade, no final é cara de pau, Felipe. A gente que faz tudo é um tremendo cara de pau. Tudo que a gente tiver para a gente fazer, a gente faz. Ah, é verdade. Igual professor, né? Professor, eu mesmo tenho ainda, às vezes, meio tímido da hora, porque aluno não perdoa quando a gente paga mico, como diz aqui, né? Aí é aquele negócio, a gente vai tentando, vai daqui, vai dali, mas geralmente a gente tem uns problemas. A gente vai tentando de qualquer maneira. Saudar aqui. A Andréia Leão falou boa noite, alegria encontrar vocês. Entrou também Sol Bagdev, eu não sei se é desse jeito, mas aí deve ser a abreviação de diversos nomezinhos aí. E o Fernandes te elogiando, excelente ator, dançarino incrível. Entrou também de novo Lídia Valesca.
E aí vamos prosseguindo. Mas é sempre bom para ter um papo descontraído, a gente poder conhecer essas vivências. Eu tive uma muito breve passagem pela dança e outra mais breve ainda pelo teatro. Foi tudo amador dentro do. Bom, dança já foi para academia, fiquei uns 2 anos. E a parte de arte, exatamente de teatro, foi apenas uma oficina que eu fiz. É uma pena que a gente tentou dar continuidade, mas era questões que às vezes independem da gente aqui. E na parte de canto, eu ainda cheguei a fazer parte de 2 corais. O mais engraçado é que em um eu fui classificado como baixo, no outro como tenor. Até hoje eu não entendi como é que eu consegui dar esse salto quântico aí. Mas foi Maravilhoso. eu devo ser barítono, né? Porque aí deve ficar ali no meio, porque para hora baixo e hora tenor, né? É uma coisa meio estranha, pelo menos. Sim. Ô, Felipe, mas tudo a gente faz, né? E tudo transforma a nossa vida, a nossa vivência. A gente nunca mais é o mesmo quando a gente passa pela arte, né, Felipe? É verdade. E Javalisca comentando aqui, meu querido, excelente oportunidade de ouvir essa conversa. Isso é muito bom, realmente, né? A gente se carinho Sim. das pessoas. Todo mundo que geralmente senta aqui no nosso banquinho aqui, é do banquinho virtual, né? Nesse nosso É, bate-papo, a gente gosta é. muito. Uhum. Eu sei que hoje a Valesca, meu gente vai amor, um falar. beijo. É, uma coisa que eu ia comentar aqui também é que a gente, apesar de a gente falar que você tem a questão da arte também, a gente tem nessa percepção de a gente falar mais sobre doutrina espírita aqui também. Então, a gente tenta fazer uma relação entre a doutrina espírita e todo esse trabalho que a gente tem feito de sair um pouco desse eixo, que é esse eixo conservadoríssimo que está implantado por aí. A gente tenta ser uma espécie de respirador, exatamente para a gente tentar fazer de outra maneira. Então, eu queria saber como é que foi o seu contato com a doutrina espírita. Olha, na verdade tá tudo junto, né, Felipe? A gente aí meio que separa as coisas, essa visão ocidental de separar as coisas, né, do que é o corpo, do que é o movimento, de que é o espiritismo, de que é a vida. Parece que as coisas estão separadas, e é essa visão ocidental. E dá uma visão em África, né, uma visão também oriental, tudo está muito interligado, tudo está muito junto, né? E a gente precisa trazer isso. E a minha vivência foi através de um amigo que teve um namorado desencarnado e ele mora numa cidade do interior. Enfim, eu só sabia que não sabia que existiria o centro espírita aqui em Itapipoca. Então, quando a gente estava tão distante, estava mais nos vídeos, sabe, Felipe? Eu sempre ouvia pelos vídeos e tal, muito de Valdo. Eu falei, quando eu soube que tinha o centro, eu falei, gente, é incrível. E eu sempre fui uma criança, sempre, muito, como a gente chama aqui no Ceará, muito expelicute, né? Que é uma criança que, enfim, né? Que desde pequeno. Então tudo eu questionava, Felipe. Tudo eu questionava. Gente, e eu passava por alguém na rua, eu nunca tinha visto, gente, eu já conheço a pessoa. São esses questionamentos que a gente vai tendo. E aí, mergulhei por outras religiões. Gente, mas não é isso. Aí me prendia, né? E eu, como sou muito liberto, eu não consigo ficar preso. E aí, a Igreja Católica não me respondeu as minhas dúvidas. Maravilhoso a experiência na Igreja Católica, maravilhosa, de contribuir com a arte, sempre com a arte. Mas não foi. E aí, era o medo que eu tinha sobre a questão da própria sexualidade, né? Como ele sempre fala. Então, toda vez que a gente abre ali o Descobre, o Livro dos Espíritos já vai imediatamente para aquele capítulo ali sobre a sexualidade, né? Mas foi através de um amigo que o seu esposo tinha desencarnado, então ele voltou ao centro e eu fui com ele e me encantei no centro com as pessoas, com essa... Nossa, falei, gente, eu já sabia disso, eu acho. Aí que eu não estava por outros caminhos, mas eu já sabia disso. E nossa, que legal saber que tem um centro. Foi isso, foi por causa de um amigo, pela dor de um amigo, e não pela minha própria dor. Muito legal. É impressionante como às vezes a vida dá muitos caminhos, né? Dá umas voltas assim e a gente vai se descobrindo. Provavelmente deve estar ouvindo som de cachorro, né? Sim, mas muito longe, muito longe. Ah, ainda bem, porque daqui até pertinho. Ainda bem que o microfone não capta tão perto, né? Eu de vez em quando faço umas gravações em áudio, aí eu só vou vendo assim, que às vezes ele resolve latir, a gente nunca sabe por quê, né? Aí eu só vou vendo os saltos
do gráfico, do áudio, só estou vendo, olhando, teve um dia que eu parei para ver se realmente estava vindo, dava para ver nitidamente os Mas latidos tá do tranquilo, cachorro. tá É, tranquilo. aproveitando, saudar Dance.Neves, bem-vinda, não sei para saber quem é, mas de repente você deve conhecer. Dance Neves, que aí então, chegou aqui também no nosso papo. E é legal a gente conhecer, porque a gente vê que muita gente vai pela dor. Agora, é interessante encontrar quando alguém vai pelo questionamento. Foi também mais ou menos pelo caminho que eu escolhi. Porque muitas vezes a gente vai pela dor, pela situação, a gente teve aqui também foi. E agora, o interessante foi que aqui descobri várias pessoas que foram de berço espírita, né? Que é algo que às vezes me espanta, porque nem sempre as pessoas permanecem. E é legal saber que Sim, também pessoas que do início, né, continuaram. Tem gente que é assim, sei lá, vai para outros caminhos ou vai para caminho nenhum. Não tem isso, né? eu tô teimosamente, viu? Eu tô teimosamente porque é preciso, porque eu já saí, desapontamentos, a gente sabe como que é viver em coletivo, principalmente você falou sobre conservadorismo, né? Espíritos conservadores, e aí eu conversando com o Fernando Bem, falei, Del, tem uma questão, não sei se você conhece o Fernando Bem, né? E o Fernando, Eu já ouvi falar, mas acho que ainda não tive a oportunidade de estar de frente. pronto, é uma pessoa linda, que a gente teve algumas vezes juntos também, na verdade uma vez em Canindé, na psicografia, e ele tem a filosofia de Fátima, hoje é candidato, ele se considera espiritualista, mas nessa viagem do espiritismo também, mas a Casa de Fátima é para além disso. E ele vem desconstruindo isso, sabe? Essa visão de ser alguém que é muito, sabe, Felipe, fechado às questões, sabe? E aí ele vem me dizer sobre a questão disso, que não é conservadorismo. Ele fica meio cabreiro com isso, porque conservadorismo é alguém que conserva, que consegue proteger, de alguma forma, manter ali algo, né? E ele me coloca que não é conservadorismo, né? Mas extremista, né? São pessoas extremistas que vão para o extremo da coisa e, enfim, é nessa pegada. Eu acredito muito nisso também e que a gente não pode ser assim. Então eu já saí alguma vez, mas algo lá dentro, Felipe, me dizia: volta, não é por eles, é por você. Entende, Felipe? É por Uhum. você. Então essa coragem que a gente precisa ter enquanto instituição, dentro de todas as instituições, não só espírita, né? Mas perseverar, principalmente sendo LGBTQIA+, que aí é mais complicado ainda. Você precisa ser teimoso. E eu sou muito espalhafatoso, sou muito assim, então, para incomodar mesmo. Então, hoje eu me reconheço como para incomodar, mas não é incomodar agressivo, entendeu? É um incomodar que gera, que tá ali para dialogar também. Enfim, é isso. Verdade. Saudando Braga Joélia, que estava na primeira live, voltou. E Dons Neves falou o seguinte: mano, manda um abraço para Itapipoca. Me lembro de você, do Anastácio Braga. Esse aí voa Eita, longe. nós. Gente, isso é da época de Dom Pedro I, que é na escola que eu estudei maravilhosa, né, desde sempre. E foi lá, Felipe, que a parte artística foi muito forte. Então, escolas que desde sempre impulsionaram a arte. Então, um beijo da Pipoca, né, que é a minha cidade. E para você, meu colega, meu ex-colega, maravilhosos. Um beijo também para o Cosme, França, que foi, Felipe, a pessoa que me mostrou. Idel, tá aqui o coletivo Girassóis, vem. Que Foi justamente maravilha. foi um momento de questionamento meu dentro do centro, do grupo do centro, muito patriarcal, muito, sabe? E aí ele viu a minha indignação com atitude homofóbica para com outro irmão LGBT dentro da casa. E aí eu puni e algumas pessoas ficaram muito caladas. E ele falou: Idel, eu te entendo. Entendi você. Agora eu quero te apresentar o coletivo Girassóis. Vem cá. Nossa, aí foi só lindeza. Entendeu? Só lindeza. Porque a arte ela já me permite a expansão, o acolhimento, né? E a companhia que eu faço parte, ela é muito disso, sabe? Mas dentro da doutrina espírita é outra história. Você ter coletivo em uma casa que te acolha, Felipe, é de uma importância muito grande. Muito grande. Né? E o Cosme é essa pessoa. Muito bom mesmo. Tem mais recadinhos aqui. O Cosme França mandou um oi, mandou um joinha também. Bem-vindo, tá, Cosme? Não pude falar ainda, mas estou aqui.
bem-vindo. O Dante Neves falou aqui, Dona Esmeralda, mandou uns risos aqui, lembra? E, gente, não vamos encerrar os mortos. Oh, é da época de Cleópatra, que ela ainda está encarnada, inclusive. Na verdade, duas pessoas passam. A Rainha Elizabeth II e a Dona Esmeralda. Entendi. Que maravilha. A Andréia também lembrou aqui, pessoas estão encantadas por você. Caramba, vocês conhecem slam de poesia? Sim, tá pipoca, maravilhosos. Artistas independentes, inclusive marginalizados. Precisamos dar voz e vez, na verdade, ouvi-los, né? Cada vez mais. Beleza. Um beijo para a Estela. Voltou. Eu Cosme mandou um recadinho aqui. Um abraço encantado direto de Paracuru. Também aí do Ceará. Maravilha, gente. Ai, Muito gente, bom maravilhoso. mesmo. Tranquilo. E aí, você já continuando aqui naquele nosso bate-papo que a gente havia conversado, é possível estabelecer uma ponte entre a doutrina espírita e o seu trabalho como multiartista? Total, Felipe. Total, porque o meu trabalho ele é muito espiritual, sabe? Tem uma questão que eu identifico hoje no meu trabalho, e isso vai para... Porque hoje eu estou concluindo pedagogia, né? E isso bate muito com a filosofia da minha companhia, né? Companhia de dança, que é de agregar, de fortalecer, de lutar pelos direitos das pessoas, os nossos direitos, de não silenciar diante das injustiças. E a gente é disso, né? E a doutrina espírita é justamente isso. Como é que eu posso alinhar isso? Pessoas que... Isso que a gente está conversando, né? Esse nosso papo de uma doutrina espírita viva, que não seja exclusivamente religiosa, que seja social, que seja... que tragam os valores, mas que tragam os valores para a prática, para o que é real. E não exclusivamente ser poetizado dentro de um centro, mas de fato fazer acontecer, né? De olhar olho a olho. Então tem total relação, porque quanto mais eu me aprofundo na própria doutrina, eu percebo que o meu trabalho também se aprofunda, porque eu vou fazendo paralelos, por exemplo, com perspectiva de dança, por exemplo, o contato de pessoas com pessoas, não são mais pessoas com pessoas, são almas com almas, são espíritos com espíritos. Então você faz uma ligação, e não dá mais para voltar, Felipe. Você não tem mais como voltar. É um outro tipo de arte, é uma arte que tem que dialogar com essa proposta de emancipar a alma. Não sei se tu consegue me compreender. Não é uma arte por fazer. É uma arte que se preocupa com o outro, mas também que eleva a consciência, que faz pensar sobre o papel no mundo. Tem total relação com o espiritismo. Com certeza. O Dan está falando aqui, saindo daqui, boa noite, amém, energia de vocês, do bem, ao próximo de acolher. E a Andréia mencionou também aqui, o que vocês acham de um slam espírita? Rola? Eita, mina, é quebrar uma barreira gigantesca. Porque é marginalizada, né? Você sabe, Felipe, que as artes de periferia, eu ainda vejo a doutrina espírita, por exemplo, quando eu vou para as palestras em Fortaleza, você não vê uma moto, meu amor. Você vê carros de luxos. Tá? Então, o espiritismo ainda é elitizado, é branco, é patriarcal. Sim, é preciso dizer isso. Essa é uma verdade que a gente olha de uma outra perspectiva. Porque quem está olhando uma perspectiva de uma condição financeira altíssima, não vai conseguir olhar de uma perspectiva mais, sabe? E aí quem está nesse olhar de conhecer uma comunidade, sabe? Então o slam poesia espírita, eu acho muito potente, tem a cara da juventude, uma juventude que é de agregar. É uma doutrina espírita muito a cara das pessoas, que é real. Entende que não é muito religiosa, uma coisa muito, sabe? Enfim, eu acho muito farsante, sabe? É uma doutrina muito próxima das pessoas. É isso. Eu acho que a doutrina do Cristo é essa, né? E o Cristo foi justamente ele não foi para os lugares, ele foi marginalizado. O Cristo foi marginalizado. Ele não só foi para os marginalizados, como ele foi marginalizado. Eu diria até mais, os cristãos marginalizariam Jesus hoje. Total, ele morreria quantas vezes for preciso, porque, enfim, é um papo, né, Felipe, que a gente que está dentro dos centros, a gente vai, e com muita coragem o coletivo propôs o seminário, né, o fórum, para poder tratar sobre isso.
E somente os espíritos realmente corajosos, audaciosos e críticos que participaram do fórum, assim, discutiram, que estão abertos, né? Que nem todos estão abertos para conhecer a verdade. Conheceis a verdade vos libertará, né? É que a André até comentou, se Jesus tivesse encarnado hoje, ele nasceria na quebrada. Aí eu me lembrei que tem um Total. perfil, com certeza. Eu me lembrei que tem um perfil que está sempre numa das lives das quais eu participo, que Jesus era um humano. Então era humano, e separa como duas palavras. É muito legal essa ideia, a sacada que essa pessoa teve. Aí ela aqui, a Lídia Valesca, vamos descolonizar o espiritismo periféricos. Então, saudar também Perfeito. acho que é Farhad, aí tem esse número enorme aí, entrou. É, agora, eu acho que também, eu tenho até discutido isso no Face a Face, que foi o programa que a gente faz uma análise de conjuntura na terça-feira, sobre essa questão de repente, uma opção, não sei se foi no Face a Face, porque foi em outro programa que eu fui com vocês, sobre, de repente, o problema. Ah, não, foi num grupo em que a gente estava falando sobre. Eles chamam de movimento afroespírita, já está se formando ainda, daqui a pouco deve estar nas redes também. E aí, eu comentei, será que também, de repente, o problema não está exatamente na localização dos centros espíritas, que geralmente são lugares de classe alta, classe média alta, mas não estão nas classes populares. Lá a gente vê mais, não sei como é aí no Ceará, mas, por exemplo, aqui no Rio, se você vai na Zona Norte, na Baixada Fluminense, em qualquer local muito popular, você não encontra, você tropeça em igrejas evangélicas. Chega a ser Total. assim, uma coisa bem interessante, porque você às vezes era um bar, virou igreja evangélica. Era uma coisinha assim que você nem imagina, já virou igreja evangélica. Onde você. E às vezes uma do lado da outra. É muito interessante isso. Na verdade, o centro que eu participo, ele fica na periferia, é um bairro altamente periférico e marginalizado, porém, ele já teve um grande vínculo com a comunidade. É um lugar, a gente aprende muito na pedagogia, né? Onde é que a escola está? A pedagogia tem que estar de acordo com o lugar que a escola está. Uhum. A mesma coisa é o centro tem que dialogar com aquela comunidade. Aí fica um centro, é porque é muito contraditório, um centro em uma comunidade, em uma favela, e numa periferia, na verdade, e que não dialoga com a periferia. Não dialoga. É um centro que só pessoas nobres, que estão de outros, são advogados, tananana, e que vão para a periferia. Não tem nenhum retorno para a periferia. Aí a periferia continua achando que isso ali é macumba, é tudo isso. Entende? Aí aquela questão aqui, eles têm que vir até o centro. Gente, isso é completamente contraditório. O centro tem que ir até ele. Isso. Promover ações mesmo de formação, de escutar as pessoas, sabe? De ouvir as pessoas. E são os detentores ainda do saber. Infelizmente, a gente tem centros que parece que os conhecimentos espíritas estão cada vez mais fechados, né? Eles têm como um poder supremo e não como libertação, né? E não seja somente para distribuir cesta básica, né? Que realmente fica nessa, né? Você vicia, né? Na verdade, as pessoas estão viciadas nisso. As pessoas precisam, como eu te falei, ascensionar o conhecimento, ser críticos, saber que elas têm potencialidade de criar, de sair do lugar que elas estão, não sair da comunidade. É sair do lugar que elas estão de um não pensamento, de não saber falar sobre. Em um evangelho, por exemplo, eu só vejo palestrante falando. Eu não vejo alguém da comunidade falando. Ou alguém da comunidade lendo o evangelho. Verdade. Entende, Felipe? São coisas simples assim, sabe? É essa coisa que, engraçado, que na sexta-feira, no Face a Face, eu comentei sobre uma ideia, intuitivamente apareceu, que em vez de assistência social, nós devemos tentar procurando promover uma espécie de emancipação social. E exatamente empoderar as pessoas, para elas não serem mais um coitadinho, ou apenas uma pessoa que vai estar mais uma geração ali na assistência social, recebendo de novo cesta básica, e aí vamos reproduzir um sistema que já está mais no século e
tem que mudar, né? A gente teve um período em que estávamos mudando, retornamos a uma situação horrível e que, Acende aqui, infelizmente, por do pai. enquanto, não tem Tá mais para calmo. onde fugir. E É é um só trabalho comentar de aqui, colonização, né, Felipe? É um trabalho com de, assim, você certeza. sempre vai ter que depender do outro. Sempre, sempre, sempre. Porque se você gera isso, você gera o quê? Você não gera autonomia. Você sempre vai depender daquela casa. Então você sempre tem que ter um poder. Então a questão é a da autonomia para as pessoas. E aí tem pessoas que se vangloriam, né? Tem centros que, nossa, nós temos tantas famílias assim, nós temos várias pessoas assim, temos 20 anos com a cesta. Gente, vocês estão 20 anos com a cesta básica? Não aprenderam nada. Vocês estão 20 anos com a sopa? Não tem nenhuma contribuição. Porque vocês não fizeram nada. Porque se tem, 20 anos e ela continua existindo, ela precisa ser modificada. Porque enquanto há essa necessidade, há um trabalho. Então parece que as pessoas não querem fazer as pessoas, sabe, Felipe, pensar. Pessoas da comunidade, formação artística no centro, que é uma outra pauta. Parece que proíbe a arte de entrar no centro espírita, sabe? Parece que é muito mundana, que é uma visão católica. Verdade. E, na verdade, a gente tem, quando a gente estuda, a gente está estudando no Sejus, uma tese no Princípio e Verbo, e a gente tem um pouco desse detalhe também. Quem batia muito nessa tecla é Fulano Pires, que, na verdade, esqueci até a expressão que ele usava, mas é a associação do espiritismo com o catolicismo. E justamente nessa parte igrejeira, né, que é uma coisa que ele batia muito em cima, dizendo não pode ser assim. E a gente E são autores poucos estudados, né, ô Felipe? São autores críticos que são poucos estudados. Sim, e são pouco estudados exatamente porque são críticos. E a gente vê que, no geral, dentro da casa espírita, faz-se de tudo para não haver crítica. Muito pelo contrário. Se você traz algum questionamento, mesmo que seja dentro de um lado respeitoso, ou muda de assunto, ou vem uma coisa que já vai virar um mote. Vou vibrar por você. Olha, obsessão, né? Tá obsidiado, tadinho. Mas eu prefiro, sabe, Felipe? Tem esse tempo agora, eu vou aprendendo com alguns mestres a silenciar. É um período onde o novo pensamento ele quer se impor, ele quer chegar, quer fazer morada. E o velho não quer deixar. O velho pensamento ele quer ficar, quer predominar. Só que, em nível de evolução, o velho não fica. Demora, mais cedo ou mais tarde ele sai, ele vai passar. Qual Nem que seja uma reencarnação, né? O bom é que seja agora aqui. É por isso que nós estamos aqui conversando aqui, usando a tecnologia, e eu sempre agradeço todos os dias, Felipe. Estar hoje aqui, na era de Aquários, em 2020, e a Maísa não lembra uma coisa, que é Maísa de Brasília, que ela lembra uma coisa, olha, quando eu chegar no plano espiritual, e que alguém, os obsessores, vier para mim e dizer assim, ei, vem cá, quero conversar contigo. Só um instante. Você estava na Terra em 2020? Você passou pela pandemia? Se não, pode colocar sua falinha e tchau. Porque só nós, Felipe, saberemos a luta que é passar por tudo isso. Então, se estamos hoje aqui, é um trabalho magnânimo estarmos aqui. Então, é o momento de silenciar um pouco, abaixar a guarda, a gente que é muito falante, abaixa a guarda, o pensamento velho vai passar. Relaxa, porque senão a gente vai criar conflito. Então, é preciso, às vezes, baixar a guarda, o Cosmo me entende, né? Baixar a guarda, mas sempre não é deixar passar. Cutuca também. É para isso que a gente está aqui, né, Felipe? Para cutucar. E não é passar. Exatamente. Por isso que os coletivos estão aí, porque também ninguém estava aguentando mais, estava se sentindo sufocados. Os coletivos se formaram exatamente para a gente se libertar dessas amarras. Aí, só ressaltar aqui, a Andréia Leão tinha falado sobre a MEI, não tem alguma coisa que a gente tinha falado antes. O Dantas colocou aqui, uma vez um pastor disse, ei, essa camisa é do diabo. Eu disse, não, mano, é minha. Fui eu que comprei. Tipo camisa de rock. Gente. Aquela que a gente entrou também, a Andréia voltou. O centro precisa urgentemente atualizar-se, reler-se. Precisamos entender o que é ser cristão, que não tem nada a ver com branco salvador. Caso a gente mandou um tchauzinho. Perfeito.
E o Cosme França lembrou aqui, interdependência, não dependência. Kant já dizia, maioridade tem a ver com conscientização, que leva à autonomia. Tudo a ver com livre-arbítrio na visão espírita. Total. Até porque quanto mais elevados, né, mais consciência, a gente consegue ganhar mais livre-arbítrio. Mas depois depois a gente vai tentar ver aí uma maneira de possibilitar esse Islã espírita, porque no último vídeo eu chamei a Suzy Leão e ela começou a colocar também um pouco da poesia que ela tinha na internet. Aí até sugeri, vamos de repente fazer um sarau de poesias, mas a gente pode ampliar, né? Ter sarau, ter Islã, vamos ter de repente outras artes aí, sem ficar dependente, por exemplo, de uma organização grande. Os coletivos estão aí exatamente Sim, para total. se libertar dessas amarras. Mas antes que Os coletivos, eles têm um potencial muito grande para isso, né, o Felipe? Os coletivos, ele tem uma potência incrível, incrível. Verdade. E aí eu ia comentar que eu descobri outro dia que existe um grupo de samba espírita. Eu não sabia, chama Sim, maravilhosos. Mas é porque não são difundidos, né? Não são difundidos, não são... É muito pouco, assim, de difundidos mesmo, a própria arte espírita. Essas artes que a gente chama de o pagode, o rap, o reggae espírita. Tem tanto, Felipe, tem muitos artistas que são marginalizados. São várias artes assim que a gente tem, mas que são o quê? Não podem. A casa não pode fazer isso. Entende? Aí quem propôs isso? Os Amigos da Luz. Fizeram agora um evento incrível, com vários artistas, e que trazendo artistas do país mesmo, né? Mas temos muitos artistas mesmo que propondo esses novos estilos dentro... Que é uma coisa que eu queria falar aqui. Gente, nós estamos no Brasil. Nós não estamos na França. Nós não estamos... Não tem violino aqui. Qual que é o nosso Brasil? Qual que é o Brasil mesmo, de verdade? É os ritmos brasileiros. Ildefonso, é um outro... O espiritismo, não. Mas temos que ter essa cara nossa. Pra gente... Como que a gente pode significar isso, né? A gente quer sempre europeizar as coisas, inclusive a própria doutrina espírita. Verdade. A André Leão está até comentando, tem vários grupos de samba. Aí ia comentar também, não sei se você conhece uma jornalista chamada Sinara Menezes. Ela tem um blog chamado Socialista Morena, mas não é por ela ser morena, que ela é morena. Mas a ideia é a questão de, parece que o Darcy Ribeiro falou que era preciso criar um socialismo moreno, ou seja, sem ser aquela coisa europeizada, já olhando para o nosso lado aqui. E o que você falou é importante, porque o espiritismo aqui no Brasil tem um caráter muito próprio, mas ainda assim ele tenta copiar o europeu. E o pior, a pior parte do europeu, né? E na verdade aquela coisa religiosa, não que a religiosa seja ruim, mas só isso. Não é essa a proposta de Kardec, né? Os indígenas já foram colonizados, todo um processo aí muito dolorido da nossa história, Felipe, e que já foi superada, entre aspas. A gente já superou, então tem que voltar isso com a própria doutrina espírita, sabe? Embranquecer as coisas. E aí me fez repensar sobre cabelo, não é que cor de cabelo, mas qual que é? A gente tem que voltar para a nossa raiz. Com essa pandemia, a gente teve que voltar para os interiores, porque a gente imaginou que não dá mais o movimento, não dá mais o consumismo, não dá mais... É voltar para a nossa origem. E aí tá no Brasil hoje, é um aprendizado gigantesco. E se você quer estar mergulhado em um conhecimento europeu, Felipe, vai ficar para trás. E os jovens, você pode pensar, eu fico muito feliz porque os jovens espíritas hoje estão revolucionando. Os jovens estão com as pegadas, colocando a pegada. Não sei se você percebe isso. Sim, eu tenho percebido. Ainda que em algumas casas... na verdade eu só conheço um pouco da casa que eu frequento, eu tenho visto ainda quase um certo conservadorismo no sentido de, em vez de fazer coisas assim, de repente, mais ousadas, eles querem, fazer um culto no lar em cada casa. É deles. Eu sei que cada um tem um jeito. Mas, de qualquer forma, pela internet a gente tem visto as pessoas fazendo outro tipo de questionamento. Talvez uma das maiores dias foi aquela menina do Meninas Espíritas,
questionando a versão da AME Brasil, por exemplo, sobre aquela questão Total. polêmica do aborto da menina de 10 anos, e que eu achei interessante que ela, não sei qual é a posição da federação ou de outras instâncias dentro do movimento espírita em relação a ela, mas ela ter colocado a cara no sol para falar aquelas verdades e colocando mais uma coisa que é importante, é a mulher, né? Perfeito, Não é o homem, perfeito. tipo eu, você, ou qualquer outra pessoa, não. É uma mulher espírita que tem Jovem, jovem, com diversos seguidores pela internet aí, espalhados, e falando abertamente sobre um ponto que certamente a incomodou profundamente, como incomodou não somente mulheres, como também todo mundo, sensibilizado com aquela situação muito delicada. Para não dizer algo mais injusto, mas é uma situação absolutamente. E eu fiquei muito feliz de ver a ousadia da parte dela, ou seja, veio da fé, veio daquele. Não, ela foi lá, botou a cara, falou aquilo que ela estava sentindo e com base na doutrina. sim. E ela, inclusive, ganhou muitas pessoas, muito mais jovens, né, com isso, porque a Carol, ela tem uma questão. Carol e tantos outros jovens, o Jean Paul, né, do Gay É Spirit, pra gente, né, no tem uma. coletivo também. Sim, tá. O Felipe é para trazer essas questões. A gente tem esses públicos-alvos, a gente tem que usar essa tecnologia para dizer, gente, a gente tem poder de influência, sim. A gente tem poder de influência. Então a gente precisa chegar a essas pessoas. A Carol, ela fez. Se a Carol não tivesse posicionado, eu iria questionar. Como eu volto atrás em muitas coisas. Em muitas coisas. Tipo, de alguns espíritas que meio que ficam na neutralidade, que não se posicionam. Falei, gente, eu não vou mais seguir. Entende? Porque vai contra o que eu acredito. Uhum. Entendeu? E a Carol, quando ela se posicionou enquanto uma mulher, certo? Enquanto espírita também, enquanto jovem, nossa, isso foi. Gente, eu tiro o chapéu pra Carol. A partir daquele momento ali eu conheci algo mais potente, que não é só os videozinhos românticos. Tem com questões sociais, verdadeiras, e com base na doutrina. Isso. Né? Base na doutrina. Uhum. A gente tem tentado aqui fazer uma ponte com o TikTok, que é a rede em que muitos jovens estão. O nosso ainda está meio fraquinho, mas a gente já conseguiu alguns contatos interessantes a partir dali. Aí eu queria aproveitar e saudar a Vaneida Alves, Fábio Fernandes 12, Elioneide Araújo e mais uma mensagem aqui da André Leal. Gente, me perdoem a empolgação, mas ouvir tudo isso num grupo de conversa espírita é a realização de um sonho. Fiquei até emocionado, né? Quando a gente vê um dessas aqui. Porque a gente está tentando, né, construir um movimento espírita menos bitolado, mais envolvente. E, enfim, eu acho que a internet, nesse ponto, tem servido para a gente se libertar dessas amarras que muitas vezes a gente encontra nas casas. Está sendo muito importante mesmo esse trabalho. E o papel do coletivo, Felipe. Os coletivos, eles surgem num momento muito doloroso. Muito doloroso. E é perceber, eu acho que a emoção dela, como de todos nós, assim, nos momentos, é óbvio que eu tenho o meu grupo artístico, né, que me possibilita essa força. Mas e dentro do movimento? Sabe? Dentro do movimento espírita, o que tem que te sustenta, que te ampara, que te dá força? São os amigos. E aí, os coletivos, eles surgem justamente nesse momento, dizer, gente, calma, não estamos sozinhos. Vamos segurar as nossas mãos e estamos juntos e juntas. E juntos. Estamos juntos aqui, estamos juntos e não vamos separar. E vamos vencer essa luta. Juntos. Então, quando alguém entra na live e percebe esse nosso diálogo, eu não estou sozinho, né? Eu não estou sozinha. Não. Não está sozinho, não está sozinho. Nós estamos em pontos diferentes. A gente sempre vai se interligar. Porque o ponto de tudo isso é o bem. É o bem, não adianta correr. Né? Eu acho que as pessoas às vezes têm uma ideia, Felipe, que estão sozinhas, né? Ficam assim com um patinho feio, assim, numa casa, lutando sozinho, não tem força. E quando vem aqui e percebe um diálogo como esse, que tem outras pessoas pensando igual, é maravilhoso.
É verdade. É o que eu sempre falo, sempre, eu acho que até no fórum eu não pude falar, mas no aniversário, não, no fórum eu falei também, que eu falo que o Jesus me salvou, porque eu ia sair da doutrina. Depois de uma determinada coisa que aconteceu, que eu acho que todo mundo ficou marcado por causa daquele bendito congresso lá em Goiás, isso, quando eu descobri o Sejus, hoje eu já sei que não tem só o Sejus, tem a SOS, tem o Ágora, tem a EFAS, tem a Abre Paz, tem um monte de coletivo fazendo trabalhos maravilhosos. Isso nos ajuda com um bálsamo, de que a gente não precisa ficar apenas presos a quem a federação ou o Casa Espírita dá espaço. Não, tem outras pessoas falando de trabalhos até muito mais interessantes e muito mais consistentes. Eu vou ler rapidinho esse comentário da André, vou só passar um ponto que não estava no combinado, mas eu achei interessante falar por conta da uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar. É tenso sempre ter que ser quem, perdão, me confundi aqui. É tenso sempre ter que ser quem pontua. É muita injustiça num lugar que deveria ser religioso. Eu estou muito feliz por conhecê-lo. Seja muito bem-vinda, tá, Andréia? E daí, você, se quiser, pode participar de dois coletivos desde já, né? Tem aqui Desde Girassóis, já, tem justamente. Seju, então dá para participar de todos. A maioria das coisas é virtual e agora na pandemia está tudo virtual mesmo. Tudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu grupo de arte. Bom, o Balabaião, né? Ah, gente, falar. É, diz Sombolfo Somé, que é uma escritora africana, Felipe, que a gente vê na comunidade afro, na comunidade na África, as pessoas vivem em comunidade, né? É tudo em comunidade. Ou seja, você nasce e você tem um ideal. A comunidade vai abraçar esse teu ideal, para que você chegue lá. Sem essa comunidade você não sobrevive, Felipe. Você fica frágil, você desvia o seu caminho, a sua missão na Terra. Entendeu? E a gente conhece alguns coletivos, né, famílias, comunidades, grupos de arte no trabalho, que são essas comunidades. E a Companhia Balabaião, ela é esse grupo, né, que desenvolve um trabalho há mais de 25 anos, né, que é gerida pelo Gerson Moreno, um grande artista e educador, e a companhia ela bebe desse berço afro-ancestral indígena. Então nós temos essa relação, correlação, somos desse lugar, e por mais que eu tenha lourinho, pintado, tá, gente? Mas é indígena aqui, né, com essa miscigenação, e é um trabalho de dança contemporânea, mas vai para além disso, né? E dialoga com a comunidade, dialoga com a periferia, traz em sua filosofia trabalhos que dialogam com o tempo presente, com as emergências, não se opõe a essas questões quando traz as questões de ficar na neutralidade. Para a gente não existe neutralidade. É uma companhia que está completamente atenta às necessidades do tempo emergente e que dança isso, a gente dança isso. Né? São um grupo de pedagogos, boa parte são pedagogos, são professores, atuam, né? E nós temos uma escola de dança também, que passaram aqui acho que toda a cidade já passou pela escola Balé Baião, porque a gente só vê pessoas no mundo fazendo a diferença porque passaram pela escola. Porque encontraram a sua essência, encontraram o seu papel crítico no mundo. Se passar pela escola e não pensar sobre a vida, só pensar sobre o papel, não passou pela escola. Foi uma outra escola. Então é para além de uma dança de passos, de coreografias, é uma outra dança. É uma dança de contato com as verdades do próximo, com o nosso papel social. Então, Balé Baião é uma companhia aí que desenvolve o trabalho, depois vocês podem conhecer lá no YouTube, tem os trabalhos, também tem no Instagram. Freire, trazemos assassinatos indígenas, a gente tem várias questões. Então, é uma companhia incrível, desenvolve um trabalho nacional e internacional também, muito imbricada com a África. Tem um trabalho muito de relação com a África, então é isso. Mais detalhes é mais acompanhando o Instagram e tal, né? Exatamente. Vamos ver se depois a gente coloca também nos créditos aqui, não é exatamente crédito, na descrição, lembrei.
A palavra foge, é a Capurice chegando aqui. Então a gente começa a gente foge a palavra aí, é terrível. Estela Mais mandou um iconezinho de coração, carinha de coração, né? André, acabei de assistir uma live da Jamila Ribeiro, entrevistando Maurício Iequana. Falou-se sobre fora garimpo, fora Covid. Perfeito. Isso. Imagino como deve estar sendo lá. A gente está vendo não somente isso, como uns absurdos de impedir que a assistência médica chegue lá, impedir que o tratamento médico chegue para esses povos, é uma coisa absurda. Mas, mudando um pouco de assunto, como é que foi essa percepção da sexualidade na família? Ih, gente. Como é que foi isso? Felipe, isso foi. Fé. Desde percepção. Engraçado falar sobre isso, porque assim, eu acho que o tempo está correndo aqui, né? Mas levaria bastante tempo, porque não dá para fragmentar isso, né? Uma vivência, mas se perceber enquanto esse ser, né? Foi sempre. Eu não tive essas perguntas. Sei lá, para mim era tão natural, entendeu? Como é natural. E, enfim, expressão artística, expressão de vida. Mas eu só fui me situar. Só isso. Acho que 15 anos, 14 anos. Estranho isso, né? De 15, 16 anos que eu fui, olha, eu sou isso. Daí tem a autoaceitação, né? Que não foi uma coisa... né? Mas que aos poucos, com a responsabilidade, vão tendo que lidar com a situação. E as próprias dores, né? As dores ajudam infelizmente, ainda as dores, para alguns LGBTs precisam, né? Para outros não. É uma outra situação, né? Tem LGBTs que são mais fáceis, para outros não. No meu caso foi saída, retorno à casa, né? Pessoas, pais humildes, então foi uma família muito religiosa, mas foi um aceitar-se aos poucos, gradativo. E aí eu também fui respeitando isso, entendeu? Respeitando esse tempo deles, né? Tipo assim, você tem que fazer... E aí eu fui naquela questão, Felipe, de eu tenho que dizer? Não. Não tenho obrigação nenhuma. Já sou, visivelmente, né? Então não tem nenhuma obrigação com relação a isso. E tratar isso da melhor naturalidade, né? E na casa espírita, as pessoas aceitam, tranquilo, né? É uma questão de respeito, eu acho que pela própria postura, é preciso ter uma postura para que a gente possa se findar nos lugares, porque senão, sem uma ética, sem respeito, eu prezo muito por isso, pela ética, pela responsabilidade, pelo um papel fundamental enquanto ser. Eu acho que ser artista me propõe uma outra perspectiva de ser humano, saber se colocar, sabe? Não ser uma pessoa à toa, que não pensa, que não é crítico. Eu acho que a minha criticidade é que leva a esses lugares, sabe? De educação, de lidar com empresas particulares, bem religiosas, que me respeitam, pais incríveis que me respeitam. Então, isso tem a ver com respeito mesmo, com ser sempre, manter uma seriedade, mas também, sabe? Porque você sabe que é dificultoso, né? E essas questões pra gente. Então você tem que ser um pouco melhor. Em todos os lugares você tem que ser um pouco melhor. E é isso que a gente faz nos grupos LGBTQIA+, trazer essa seriedade, essa responsabilidade, esse autorrespeito. Eu sempre me respeitei. E é isso. Eu acho que o respeito, começando na gente, chega no outro e o outro também começa a nos respeitar. Eu acho que esse é o foco, né? Mandar um abraço aqui pro Robson, pessoa que eu amo demais aqui em Itapipoca, um educador incrível, e outras pessoas que entraram, bem-vindos. Com certeza. Tem aqui o Francisco Linhares, que mandou um oi, mandou bom ouvir vocês. E aí até comentar o comentário da André, que ela falou o seguinte: é lamentável que a sexualidade de alguém seja assunto. Como diz Caetano Veloso, todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar. Aliás,
o mundo quer saber com quem você se deita, nada pode prosperar. Mas exatamente por isso que a gente está nesse. Não sei se a gente pode chamar de coletivo, mas está se formando esse coletivo LGBTQIA, espíritas, exatamente para a gente entender como as pessoas são, até porque, assim, tem lugares que as pessoas não discriminam, mas tem outros que a discriminação é extremamente cruel. E aí é importante que a gente consiga ter esses espaços, porque às vezes as pessoas chegam e é justamente ali que ela vai encontrar um espaço para se sentir à vontade. Tem uma colega que colocou que que eu coloquei no grupo, inclusive, em que ela não se sente à vontade de tratar de questão com a mãe. Inclusive, ela é uma pessoa já madura, mas a mãe não respeita a sexualidade dela. Mesmo ela já sendo madura, sabendo, não aceita. E na casa espírita ela também não se sente à vontade, porque lá ela nunca viu pessoas parecidas com ela. E quando a gente entra num local em que a gente encontra pessoas como você, como o Jean Paul, como o Léo Paulino, como o Franklin, como todos os outros, não muito bem resolvidos, mas também muito bem articulados, seja na casa espírita, seja em outro lugar, a gente vê que tem espaço sim. E que o problema não está com a gente. Muito pelo contrário, que a gente por muito tempo fica pensando, o problema sou eu. Não, o problema não sou eu. Se eu estou muito bem comigo mesmo, o problema não é meu. Sim. Mas sim. Com isso. E tem uma coisa, Felipe, que é o seguinte, ok, me reconheci como tal. Eu não posso ser igual aos demais. Não posso. Se eu quero chegar a esses caminhos, se eu quero adentrar esses espaços, porque precisa da gente nesses espaços, porque às vezes a gente quer fugir, né? Ah, tá difícil, né? Eu vou fugir. Não, porque é justamente por isso que eles querem. É isso que eles querem, que a gente se afaste. A questão é, se eu quero estar nesses lugares, eu preciso me remodular, não? Eu preciso ser melhor. Eu preciso criar uma questão respeitosa, questão crítica, um estudo aprofundado, porque é essa visão da sexualidade que as pessoas têm. LGBTs é sempre ignorantes. Só querem saber de festa, só querem saber de vandalismo, nananana. E a gente precisa modificar isso. Entendeu? Modificar isso. Então, e até às vezes me incomoda, dizem, e você é o quê? Sou Idéia Andrade. Ser humano. Inclusive esses rótulos a gente precisa acabar, sabe? Por enquanto é necessário para que a gente construa. Mas a ideia é que a gente vá desconstruindo e se perceba como um ser. Ser. Simplesmente. Né? Enfim, são essas questões que eu também trago até para o próprio movimento, para que a gente possa repensar. Por hora é interessante, né? Mas depois a gente pensar sobre essa possibilidade. Não é só com quem a gente se deita. É para além disso. Entendeu? Para com quem a gente caminha, com quem a gente escuta uma música. Trazer esse lado romântico. Porque é muito a sexualidade é através do sexo, né, Felipe? De trazer uma coisa muito... Não é isso. A gente só quer estar sentado perto de alguém vendo a lua. Né? LGBT tem esse direito, meu amor. Ó, louca, né? É uma loucura, porque parece que... A gente não é um órgão sexual ambulante. A gente é espírito imortal. Não, justamente. E é por isso que a gente está aqui, e os coletivos, foi justamente isso que eu encontrei no Coletivo Girassóis, que foi... Por isso que eu fiquei. Porque a primeira coisa que também estava na pauta, né, Felipe, do coletivo, eu não posso passar aqui e falar de um coletivo, que a primeira coisa que eles fizeram foi abraçar o meu talento. Abraçar os dons que a gente traz. E aí eles colocaram o quê? Estavam preparando para o fórum. E aí eu disse assim, Idel, a sua prestação vai ser fundamental, a participação. Porque as apresentações precisam dialogar com as propostas críticas do tema. Gente, me encontra aí, porque Balé Baião é isso. A gente já faz isso. Então eu me empenhei ao máximo para fazer o melhor que eu pude. Claro que eu poderia ter feito mais. Mas eu me dediquei, um coletivo que me propõe assim, vai, faz. Você tem espaço aqui no coletivo. Você se dedica, você se doa. E aí tem tanta gente potencial dentro da casa espírita, querendo, né, jogar, e que é apagada, que é... Aí ela bloqueia os talentos, né? Ao invés de potencializar os talentos,
a casa, ela bloqueia. E os coletivos, vocês, né? Vocês potencializam os talentos, os dons das pessoas, né? E isso é coletivo. Isso é melhor do que tudo. Por isso que a gente fala, a gente se encontra. E o Coletivo Girassóis, esse coletivo... Ave Maria, só tenho amor a cada dia por esse coletivo, porque só de pessoas lindas e lindas, carinhosas, atenciosas, maravilhosas. Verdade. Comentar aqui, a Estela colocou, vendo vocês aqui, pensei como fazer a diferença dentro das casas espíritas. Tem outro comentário aqui também, deixa eu ver se sobe aqui. Diego Tomé B entrou. A Estela falou, que lindo, Idel. E o Francisco Neves colocou, amei. Mas aí tinha deixado uma pergunta aqui. Interessante, como poderia ser uma arte centrada na valorização e preocupação do ser humano? Acho que você já comentou alguma coisa, mas se quiser comentar mais alguma coisa sobre isso. É uma arte... É por isso que a gente fala sobre a questão de por exemplo, Felipe, quando a gente traz, por exemplo, o balé clássico, ele tem uma hierarquia, certo? Para movimento. Ele tem uma hierarquia, tem um padrão para se dançar o balé, não é qualquer idade, né? Tem alguns balés que vão desconstruindo, mas o balé é europeu. O balé, ele tem um padrão para ser seguido, de magreza, né? Nem sempre de beleza, mas precisa fingir. Você precisa fingir que está maravilhoso, mas está tendo dor. O pé está sangrando na sapatilha. Então você finge que está belo. Então, é uma arte, é algo que meio que dá sofrimento, né? Então, às vezes ser uma arte para libertar, ela pode aprisionar às vezes, sabe? Então, uma dança que dialogue com o sentimento, com a tristeza que as pessoas passarem. Por isso que a dança contemporânea ela é muito importante na minha vida, assim, de fazer pensar, não que o balé não faça isso, mas trazer artes que aproximem o público. Entendeu, Felipe? Não artes que afastem. Não, isso não é para você. Esse quadro não é para você. Estar no museu é para elite. Entende? Estar em shoppings é para... Aí você afasta. E a ideia é que a gente possa trazer essas artes para aproximar o outro. É por isso que a gente utiliza uma dança que não é espetáculo. Porque espetáculo vem de espetaculoso. Onde você, Felipe, você não consegue chegar porque a gente é um deus. Porque só a gente consegue. E na verdade a nossa dança não. Ela é uma dança que tem que estar junto com o público. Que esteja em contato com o público. Porque a gente depende disso. Porque o público se faz parte do espetáculo. Sem o público é impossível. Então é uma arte que tem que dialogar com as necessidades, com as dores, com os tempos emergentes. O mundo se acabando e alguém propondo um balé clássico. Gente, não rola, né? Queimadas acontecendo e tu vai dançar um forró. Tu vai dançar como se nada estivesse acontecendo. Tem que ser uma arte que se preocupa, sabe? Com todo. Então, tem que ter propósito na tua arte. Muito bom. Só comentando aqui, o Francisco Linhares colocou, coletivo carinhoso e companhia de gente boa. Gratidão ouvir vocês. Andréia Leão, a contemporânea é linda demais. Aí o Francisco voltou. Poesia pura o que falas, gratidão. Aí ele colocou depois uma expressão, inclusivarte. Isso mesmo. Muito legal. Acho que você também já comentou um pouco sobre o coletivo Girassóis, mas como foi esse encontro, esse momento em que você falou do Cosme, né, que também te apresentou os Girassóis? Isso, eu estava numa discussão dentro do grupo do centro, depois de uma ação contra um irmão que trabalhava como aplicador de passe, né, na casa, que é LGBT, e que ele sempre é burlado porque ele é LGBT. E não porque ele tem outras influências, mas porque ele é LGBT. Então, tem várias questões para aplicação do passe. Então, é uma casa que ainda gera, intrinsecamente, às vezes nem por trás, é pela frente mesmo. Visivelmente você consegue enxergar, estabelecer o preconceito. E aí eu me manifestei, se manifesto com relação a isso, que não se pode admitir dentro de um grupo espírita
preconceitos, em hipótese alguma. Desculpa te interromper, mas faltam menos de 20 segundos para a gente encerrar. Tem problema a gente encerrando aqui e continuar de novo? Vamos voltar, só para encerrar. Sim, faltam 10 segundos. Gente, voltem. A gente vai continuar aqui, ainda falando sobre o coletivo Girassóis. Olha aí, você acha que vamos aguardar o ideal voltar de novo para a gente poder concluir. Falta pouquinho, que afinal hoje tivemos problemas no início. Então por isso que nós estamos nesse dilema. A gente vai um, entra em outro, vai um, entra em outro, vai costurando e continuamos aqui para a gente começar. Chegou! Vamos lá! Subindo da nossa jangadinha aqui pela internet, para a gente continuar o nosso papo. Aí, o Diego, ainda bem que eu não fechei aqui o outro bate-papo. A André Leão voltou. E Del, você acha que o balé clássico atualmente tem tido uma mudança em perspectiva? Sim, total. Sim. Porque, agora sim, depende de onde o balé está situado, né? De onde a instituição, o estúdio está situado. Porque quando eu vejo, por exemplo, alguns estúdios situados em periferia, por exemplo, eles dialogam completamente com a proposta da comunidade. Então, eles trazem contextos da comunidade. Entendeu, Felipe? Então, assim, quando é muito central, aí não tem. É muito para elite mesmo. Existe ainda aquele balé que é muito complicado de você entender, de uma história romantizada, que dialoga com a proposta real, certo? É uma coisa muito e tal. Mas depende do lugar que o estúdio ou escola de balé está situada. Dependendo do professor, do coordenador, diretor, a proposta muda demais. Mas o balé tem que se modificar, gente. Tudo tem que se modificar. Todas as artes, elas precisam avançar. E eu te confesso que as artes que elas não conseguirem estar atentas a esse processo, elas vão ficar para trás. Elas vão porque as pessoas não vão querer. Porque fogem, elas têm a percepção que dali foge, que não é real. Então, existe, dependendo, trazendo isso. Agora, depende, né, de lugar para lugar, de diretor para diretor. Tem diretores que não gostam e querem continuar fazendo o que estão fazendo. E que tem o seu público, né, Felipe? Tem o seu público que é uma elite, que eles vão continuar fazendo. Tá tudo certo também. Mas tem outros grupos que não. Tem outros grupos que preferem falar com essas questões. Mas precisam, tá? Precisam. Com certeza. E o Diego até comentou agora, né? Pantanal queimando e as pessoas dançando quebra-nozes, que é o que a gente estava comentando no final da primeira live, né? Que é realmente trágico. Aí o Francisco Linhares, aproveitando, eu ia falar sobre outra coisa, mas é bom aproveitar aí. O que poderia falar sobre a arte espírita? E, gente, inclusive, eu conheço muito da própria arte espírita, né? Do meu estado, assim, do Ceará. Agora que o nosso coordenador da FEC aqui de Fortaleza, do Ceará, ele começou a agregar os artistas. Mas a arte espírita, ela tem um poder, se a arte por si só, ela tem um poder, às vezes não sei nem diferenciar, sabe, Felipe, dessa questão do que é arte espírita. Mas, porque é separação também, é outra separação. Mas é de elevação mesmo, de você trazer essa tua arte para dialogar com essa proposta de elevar as pessoas, de elevar o ser. Não de romantizar o ser. Porque o que é que acontece também na arte espírita? Só é 2 instrumentos. Violão, violino. Acabou. Algumas casistas só aceitam isso. Esses 2 instrumentos. Ou violão ou violino. Por quê? Porque são clássicos. Porque são meio que ainda é aceitável. Né? Porque ainda é europeu. É uma coisa muito... Porque gera harmonia, né? Uma bateria não gera harmonia, uma guitarra não gera harmonia, né? Outros instrumentos não geram harmonia. Então, a arte ela tem esse poder de transformar. E aí você pega um jovem com uma pegada fortíssima na arte e você não absorve.
O movimento espírita, ele não promove isso. Esse talento, né? Se a arte por si só ela já tem essa potencialidade de levar, você imagine com os conhecimentos espíritas, por exemplo. Gente, isso a pessoa vai criar inúmeras possibilidades de fazer as pessoas se aproximarem da sua essência, porque acho que a doutrina é isso, é se aproximar de quem nós somos. Né? E se a arte ela pode fazer isso, bacana, com várias linguagens, né? Que não seja exclusivamente o violão e o violino. Escutar aí o slam, a poesia, o rap. Porque só quem vai, Felipe, vou te dizer, quem vai, você vê esses momentos artísticos que vão dialogar com a criticidade, é rap, é pagode. Quem vai cantar no seu violino vai falar sobre questões sociais. Entende? Então eu ainda vejo muito como bateria para alguns espíritos obsessores, tá? Atrai obsessores. Então, não pode. Mas está mudando. Nós temos vários eventos incríveis no Brasil hoje que promovem a arte, né? Então está mudando, os jovens estão aí para trazer uma outra perspectiva de arte. Com certeza. Tem também aqui, o Francisco Linhares até colocou, boa, violão ou violino, exato. Lembro da minha infância. E aí depois ele coloca assim, depende do que a gente está pensando por harmonia. As pessoas acham que a harmonia com bateria ou com batuque não é espírito superior que vai estar junto. Jesus, é muita ignorância, né? Aí você tem o quê? O preconceito, né? Porque você gera um preconceito de tamanho, porque aí um tambor, por exemplo, ele não traz a... Você gera o preconceito que exclui completamente a raiz ancestral. Uhum. Como é que aqui os povos antigos, nós, povos antigos, tá? Nas nossas culturas antigas, que nós fazíamos parte, com as nossas antigas religiões, como que a gente se comunicava com os deuses? Como que era? Com os diversos instrumentos. Quais eram os instrumentos que nós utilizávamos naquela época? Então, aí chega uma visão ocidental, chega uma cultura que vem hierarquizar, vem colocar a cultura branca, a gente vai só absorvendo e vai esquecendo o nosso tambor, vai esquecendo a bateria, vai esquecendo... Entende? E aí o movimento espírita vai junto, assim. Tem que ser isso. Porque é elitizado. Quando o movimento, tá na doutrina não, o movimento. Quando o movimento for deselitizado, nós vamos ter grandes progressos. Com Quando certeza. realmente o desejo findo de Jesus for realmente implementado, dizer, é isso. Aí a gente vai ver um progresso humano. Porque a gente não vai gerar preconceito, entendeu? Enfim, vários tipos de preconceito, né? Racismo, tá tudo imbricado. Mas eu sei que vai passar. Essa fase dolorosa do movimento vai passar. Com certeza. O Francisco até comentou também aqui agora, tambor é um instrumento sagrado. Sim, sim. E aí porque quem vem, Felipe, para eles são espíritos inferiores. Quem está no candomblé são espíritos inferiores. Que santa ignorância. Quem está cuidando hoje da nossa mata, por exemplo, das queimadas ali? Os espíritos que estão protegendo aqui, estão chorando, né? Uhum. Quem são? São protetores da natureza. Né? Exatamente. Eu até uma vez comentei sobre que é uma relativização, que afinal, se a gente pega Kardec, ele usa a ciência do século XIX, então havia toda uma hierarquização eurocêntrica. Hoje, com a perspectiva das ciências, uma coisa que a gente coloca, até que ponto que a gente é tão superior se a gente não consegue cuidar das árvores? E a gente progressa a destruição da natureza. Não existe espiritualidade sem natureza. Verdade. Tem que ser uma pessoa maravilhosa que eu sempre acompanho, que é o Yuri, que ele diz assim, não existe espiritualidade sem eco-espiritualidade. É preciso ser
eco-espiritualidade. Então, se não tiver contato com a natureza, não existe. Chega, abomina porque não existe. Então, o que eu vejo aqui, tem sido espíritas que estão longe da natureza, inclusive, Felipe. Estão longe da natureza. Estão nos grandes centros. Sem contato algum, não tem uma flor, não tem nada. Não tem contato com o espiritual. Entende? Não tem proteção, não tem... Enfim, eu penso tanto sobre isso, sabe? E é por isso que, às vezes, eu tento me afastar, porque eu sei que aquele grupo não tá legal. E a minha espiritualidade dialoga muito com a natureza, com as minhas ancestralidades. E é isso que os coletivos potencializam muito na gente. Vou brindar mais uma vez, né? Os coletivos nos ajudam a... É isso mesmo. Temos que voltar para a nossa ancestralidade. Né? A gente pode continuar no centro, tá legal, fica lá um pouquinho, vamos suportar um pouquinho, né? Vamos lá para o nosso passo, vamos reunir. Mas entenda que você não tem só eles. Não tem sua casa, não. Tem um coletivo e tem a sua vida com a natureza, né? Verdade. Aqui saudar a Ana Carvajal, que entrou também. Mais comentários do Francisco Linhares. Depois os soberbos são os outros, né? E aí ele colocou os que gostam de dar o carimbo de kardecista. E aí depois ele colocou também, não querem a diversidade. Porque tem medo. Colocou agora aí. Sim. É desconfortante, Felipe. É completamente desconfortante. Verdade. Bom, aí eu queria também agora perguntar como tem sido a repercussão do seu trabalho nas redes sociais, especialmente, que não tem só o seu perfil, né? Tem os perfis dos grupos dos quais você faz parte. Como tem sido essa repercussão? Que tipo de retorno as pessoas que assistem têm dado? Felipe, a gente tem que passar para entender a sincronicidade. Nós estamos cada vez mais entender a sincronicidade. Quando você mira uma potência, qual é o teu objetivo aqui? Qual é o teu objetivo aqui nesse planeta? Agora, tá? Agora. Quando você tem a dimensão disso, Felipe, tudo se harmoniza para se sincronizar. Tudo. Então, o meu público hoje, ele é muito diverso. Mas eu te confesso que é um público de artistas, mas também um grupo imenso de espiritualistas e de pessoas de outros países, México, né, e Espanha, que falam sobre espiritualidade. Tu acredita? São pessoas que sempre, quando eu faço uma publicação, vêm os espiritualistas. Não tem outra pessoa que venha com perfil. Só vai chegando. Isso é o quê? Quando você mira. Eu estou buscando outras questões espirituais. O que acontece? A sincronicidade. Tudo vai criando possibilidades. Então os perfis vão chegando. Então, meu trabalho tem sido potencializado e é através disso que eu vou descobrindo o que eu preciso fazer. Então, se eu for publicar hoje qualquer coisa nas redes, eu tenho que pensar no público. E que o que eu tenho que postar tem que cooperar para o crescimento de todos e de todos. Porque se for só para poder vangloriar, não é isso a proposta mais. Entende? Eu vou fazer um vídeo dançando. Para quê? Você vai contribuir em quê agora? Entendeu? Então, o público é maravilhoso. São de pessoas incríveis, que não tem pessoas enjoadas. Porque pessoas enjoadas, Felipe, nas nossas páginas não duram. Entendeu? Pessoas enjoadas, pessoas que não vêm para contribuir. Quando você faz um acordo com o universo, quero subir, quero criar os portais. O universo, tudo bem. Então, vamos criar os portais. Então, só vai juntando pessoas bonitas. Então, é isso. Falo demais, né? Ah, mas fala bem. Isso que é importante. Só saudar aqui agora. Zilda Santiago entrou. VHV também Vânia. entrou. Não, tem VHV, V underline HV e Vânia TX também entrou. Aí Isso, a Vânia. colocou sincronicidade, amei, vou te seguir no Instagram, passa pra gente. Aí, é só para lembrar, Francisco vai estar na descrição, assim que acabar o vídeo, já vai estar na descrição, porque eu coloco sempre os links
de todo mundo, e depois eu vou colocar os links dos grupos de arte dele também. Inclusive, Girassóis também está lá na descrição também, para quem quiser. Isso. Acompanhe lá os trabalhos do coletivo, viu, gente? Que inclusive faz 2 anos agora. Verdade, muito bom. Ele falou isso mesmo, fala mais, fala mais, fala mais, fala mais. A gente gostaria, né? Mas o Instagram é que não deixa, daqui a pouco interrompe a gente de novo. Nós, nós, É a nós terceira voltamos só live para poder hoje, né? encerrar. Nós voltamos para poder encerrar e já estamos aqui quase no final de outra. Mas é bom, porque aí vocês estão aí, o papo está ótimo e tem coisas que são muito importantes para a gente falar. Mas, infelizmente, né, a gente acaba tendo que chegar ao final. E aí chegamos àquela última pergunta, né, que é basicamente aquela coisa mais, você falou assim, vamos fazer uma lá menos filosófica, mas a gente acaba entrando um pouco nesse ponto, porque cada um traz a sua experiência, cada um traz a sua maneira de ver, e aí eu queria perguntar de que forma a arte ajudaria nessa implantação da justiça social, nesse momento em que a gente para planeta de geração, de aquário, tudo isso modificando no planeta, e de que forma a arte ajuda nesse ponto? Meu amigo, vou lhe dizer uma coisa. Se não fosse a arte nesse período pandêmico, muitas pessoas já teriam tirado suas próprias vidas. Não teria aguentado. Porque é o tédio. É o tédio. Então, foram os artistas. A arte salva mesmo, assim. Essas questões de dizer que a arte não salva. Tem várias coisas, né? Mas a arte tem a possibilidade de resgatar muitas coisas, curar feridas, elevar as pessoas. Então, quantas vezes eu estou no palco e eu vou curando algumas coisas. Vou curando algumas cicatrizes internas. Quantas vezes eu estou no espetáculo e por dentro estou ali num processo de cura, autocura. Então, quem que não ouve uma música e não sente uma vontade imensa de perdoar, por exemplo? Quem não vê um filme e se emociona? A arte é sensibilidade. Então, para a gente evoluir, o foco maior é ativarmos a sensibilidade. Nós só não conseguimos perceber as influências maiores espirituais porque nós não temos uma sensibilidade aguçada. Nós perdemos a nossa sensibilidade. Então a arte ela nos ajuda a ser humanos, ser empáticos, serem pessoas mais sensíveis, mais despojadas, perceber o que não precisa, o que precisa, né? Então a arte ela tem que dialogar. Se for uma arte para espetaculosa, para esse novo tempo, Felipe, não cabe mais. Se for uma arte para poder receber aplauso, não cabe mais. Tem que ser uma arte que Felipe está chorando, vamos cantar uma música para que o Felipe se cure. Para que o Felipe, a arte ela tenha essa possibilidade. Então quando a gente vê um quadro que a gente traz uma emoção gigantesca. E tem pessoas que veem o mesmo quadro, não sente nada. Porque não desenvolveram a sensibilidade. Então, a arte é sensibilidade. Nós estamos aqui, nós viemos de outras galáxias, né? A galáxia da arte, que é onde predomina a arte, para a gente poder germinar um pouco da arte no planeta Terra. E de onde viemos, a arte é fundamental. Depois pesquisei onde é, eu não vou dizer aqui o planeta, o nosso planeta que a gente vem contribuindo para a arte, mas das diversas possibilidades, a arte é que nos faz voltarmos a sermos pessoas mais sensíveis. Então, gente, ouçam mais músicas, vão ao teatro quando puderem. Saber valorizar os artistas é extremamente necessário. Os artistas da sua cidade também. Então, contribuam para os artistas da sua cidade. Não é esses artistas que já estão no mundo. É o do seu centro. Entende? É do seu centro. Então, ouçam música,
veem peças de teatro. Se puderem, se vocês tiverem filhos também, coloca no teatro, coloca na dança, tá? Façam isso, porque aí a gente vai ter uma humanidade mais sensível, que não desmata, que não agride, né? Enfim, sem arte não há evolução não, viu? Perfeito. Perfeito. Tanto que o Francisco Linhares colocou aqui, agradecendo, eu adorei, ainda fechou. Verdade, tempo é arte. Perfeito. Bom, É Ideal, só isso. tenho a agradecer por esse momento belíssimo que a gente vivenciou aqui. Lembrar a todos que vai para o YouTube daqui a pouquinho. Vamos ter depois os contatos direitinho de todos os perfis aqui no nosso, na descrição, né, do vídeo. Quem não assistiu, veja a parte 2. A parte 1, infelizmente, está meio comprometida por conta da internet. Tentou gongar a gente de alguma forma aqui, né? Não deixou derrubar a gente, mas a gente se manteve firme, voltou e veio até o final. E aí, Felipe, eu acho, depois eu acho que pode ver isso. Eu vou conversar contigo lá no particular, porque a gente, para ver a questão mesmo das outras, né, que ficaram, que talvez não seja ideal, como não deu certo, e essas outras duas que deram certo, é bacana colocar estas. tranquilo. Vou ver se de repente derruba aquela primeira e mantém só as duas. Aí renomeia e fica tudo certo. Não, não dá pra colocar vídeo comédia, uma live comédia só derrubando a gente, não, hein? Verdade. Basta o governo que está aí derrubando a gente. Não. Não, e a gente não vai derrubar, a gente que vai derrubar. Justamente, é inverso. Exatamente. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente encerrar. Uma mensagem para todo mundo. Que você sempre fala, agora é totalmente livre, fala o que você quiser. Gente, é algo que eu falo para mim mesmo, sabe? Aproveitemos o tempo aqui. É óbvio que é muito rápido, tudo é muito rápido. E a gente deixa pra gente ser, pra gente viver, pra gente dizer, tudo depois, assim. E acaba meio que tendo arrependimentos. Então, a pergunta que a gente sempre faz é: descobre qual é o teu papel aqui. Descobre qual é o teu papel aqui. E segue o fluxo. Como a gente diz na periferia, segue o bonde, né? E não liga para o que as pessoas estão dizendo, segue o fluxo, siga o teu instinto, né? O que está gritando dentro de ti. Se não der certo num lugar, não tem problema, vai para outro. Você vai encontrar um lugar que você vai ser acolhido. Não tenha dúvida. É por isso que a gente está aqui, né, Felipe? Porque a gente encontrou esse lugar. E ele também não é o único. Vai ter outros lugares também. Porque somos imutáveis. Né? Então, não ter medo, ter coragem. Se a tristeza bater, respeita a tristeza, não demora muito. Segue o bonde. Porque a gente está aqui para auxiliar um ao outro. Perceber que sempre tem alguém que vai saber as suas dores e as necessidades. É só contactar, né? Então, beijo na alma, fiquem em paz, brilhem a luz de vocês e recebam um abraço do tamanho do sol. Tranquilo, com certeza. Um abraço forte, né? Muito forte mesmo. Um abraço virtual. Tem que ser com uma mão, que a outra mão está segurando. Isso. E beijo para você, beijo para todo mundo que acompanhou a gente. Quem puder assistir de novo, a gente vai pagar a primeira, mas vai manter a segunda. E vai para o YouTube, as duas lives juntinhas lá, com uma introdução que a gente sempre coloca. Então, agradecer. Maravilha. Felipe, obrigado demais. Obrigado a vocês do Sejus, esse coletivo incrível. Gente, sigam essas páginas, compartilhe com os amigos. E se você tiver algum amigo ou amiga que estiver pensando em desistir do movimento da doutrina, indica esses coletivos, para que vocês possam assistir amparados e fortalecidos, certo? Porque existe, é só procurar. Inclusive. Como é? Tem para todos os gostos. Os coletivos estão aí de todos os níveis, para todos os gostos. Não gostou de um, tenta outro. Não gostou de um, tenta outro. Você vai conseguir se colocar em algum lugar aqui.
Sempre vai ter, né, Felipe? Sempre vai ter. E aproveitar Isso. para agradecer também ao Coletivo Girassóis pela participação também, pelo apoio de sempre. Sempre, sempre. E vamos seguindo, firmes e fortes. Felipe, um beijo no teu coração, tá bom? Eu também, Foi querido. maravilhoso. Também. Tchau, tchau. Tchau.